A classificação de Ceará e Fortaleza para as quartas de final da Copa do Nordeste foi mais sofrido do que se imaginava. Grupo A: Sport, CRB, Botafogo da Paraíba e Ceará. Assim teremos Sport e Ceará em Recife. No grupo B, o Bahia já estava classificado, assegurado na primeira colocação, Fortaleza segundo, Altos em terceiro e Náutico. Teremos Fortaleza e Altos na Arena Castelão. Antes de a gente falar muito sobre essa rodada decisiva, essa super quarta-feira de Copa do Nordeste, definindo os últimos classificados para as quartas de final, queria desejar boas-vindas aos mais recentes inscritos aqui no canal, desejar boas-vindas, dizer que esse espaço é de vocês, e lembrá-los de sempre ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante para você, talvez não custe muito, mas para mim faz uma grande diferença você aqui ajudando a criar essa comunidade, ajudando a fortalecer aqui o canal. Obrigado. Antes de qualquer coisa, obrigado. O último recadinho é a gente estipular uma meta. Vamos usar os 3.000 inscritos no canal aqui no YouTube. Ficaria muito feliz se a gente alcançasse a meta até o fim desta semana. Então, 3.000 inscritos no canal no YouTube. Então, essa é a meta para a gente chegar aos 3K. Foi mais dramático, mais difícil e mais penoso do que se esperava. O Ceará contra o Itabaiana, é óbvio que eu fiquei mais direcionado para o jogo do Fortaleza, porque eu narrei o jogo para a TV Jangadeiro, então fiquei olhando mais para o Fortaleza e Maranhão. Eu vou destinar mais tempo do meu comentário para esse jogo, mas obviamente que a gente tinha um segundo monitor e a gente estava acompanhando Ceará e Itabaiana. O Ceará toma um gol no início do jogo, a equipe sergipana, que já estava eliminada, já estava fora das disputas por essas últimas vagas para as quartas de final, vendeu muito cara a classificação do Ceará e foi de forma muito bonita, né? A despedida do Itabaiana, jogando sério, jogando como pede a competição, tendo um nível de competitividade, enfim. Isso é muito interessante você manter, embora que você não tenha chances mais de, por exemplo, classificação, que era o caso da equipe do Itabaiana. Faz 1-0 e o Ceará esbarra no goleiro Jefferson, que foi talvez o grande nome do jogo, claro que com o Eric Pulga também, que é o cara que tem definido os jogos do Ceará. É impressionante a fase do Eric Pulga, como ele tem definido, como ele conseguiu um amadurecimento muito rápido de 2023 para 2024, como o Wagner Mancini o potencializou nesse time do Ceará. O Facundo Castro fez o gol de empate, mas quem define a história, quem define a parada é sempre Eric Pulga. Joga nele que ele está resolvendo. Inclusive ele faz um gol que eu confesso que, como eu estava muito, com a atenção muito mais do lado do Fortaleza, né, acompanhando o jogo do Fortaleza, eu não consegui entender, e peço que você deixe aqui nos comentários, o que é que o árbitro marcou, o que é que ele viu no primeiro gol do Eric Pulga. Acho que foi até um gol de cabeça, né, que ele divide com a defesa. Mas depois ele resolve, faz o segundo gol e o gol que dá a classificação. O Ceará com o empate estava dando adeus, estava se despedindo de forma precoce da Copa do Nordeste. De forma precoce porque é o seguinte, o histórico do Ceará na competição ele é espetacular. Desde que a competição voltou, e voltou forte em 2013, o Ceará só não disputou uma única edição, que foi 2017. Então, tirando 2017, com exceção desse ano, o Ceará, em todas as outras edições, conseguiu chegar pelo menos às quartas de final. Então, ele passa pela fase de grupo. Seria essa a primeira vez que o Ceará não estaria entre os 8 melhores da Copa do Nordeste. Além, claro, das 5 finais, dos 3 títulos. É um time que tem uma relação muito próxima com a competição. O Ceará está nas quartas de final e vai enfrentar um Sport, a reedição da final do ano passado. Dessa vez é diferente porque é um único jogo só, na Ilha do Retiro. A gente não sabe se com público ou sem público, ou pode ser na Arena de Pernambuco também, enfim, vai ser no Recife. Mas não duvidem da capacidade de superação desse time do Ceará, que tem todas as limitações que a gente possa imaginar. É um time que tem hoje um jogador que define, mas tem alguns outros bons jogadores, mas Eric Pulga é o ponto fora da curva desse time. Mas a gente não pode descartar pela história que tem, pela camisa que tem,
pela relação com a competição que tem o Ceará nessa disputa. É uma pedreira, o Ceará pega um time que foi o primeiro colocado do seu grupo, esse grupo acirradíssimo, o Ceará, ainda que tenha vencido, ele termina em quarto lugar, e é impressionante que só o River não venceu. Como essa oitava rodada colocou os times do grupo A recebendo os seus adversários em casa, só o River não venceu. Todo mundo do grupo A venceu, aumentando ainda mais a diferença de pontos, né, de pontuação entre os grupos A e B. O grupo A pontuou muito mais do que o grupo B. Por falar nisso, eu já pego o gancho para falar sobre o Fortaleza. A pior relação possível de investimento e pontos é a do Fortaleza, disparado. Para mim, a grande decepção do torneio da Copa do Nordeste é o Fortaleza. O Fortaleza perdeu para a equipe do Maranhão, tomou a virada depois de abrir 2-0, e esse jogo a gente acompanhou lá na TV Jangadeiro, e foi um segundo tempo assim constrangedor do Fortaleza, decepcionante, um segundo tempo para que, se ainda não caiu a ficha, para que os jogadores, comissão técnica, dirigentes, entendam que há uma crise, para mim, na minha avaliação, na minha visão, a maior crise técnica desde a chegada de Vojvoda. Nem quando o Fortaleza esteve na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza estava jogando tão mal quanto agora. Nem quando o Fortaleza foi eliminado pelo Ceará na Copa do Nordeste, nem quando o Fortaleza não vai bem no Campeonato Brasileiro, no ano passado, inclusive, tentando também um processo de recuperação nas vezes em que ficou em jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Em nenhuma dessas situações o Fortaleza esteve jogando tão mal quanto agora. Há, inegavelmente, uma crise técnica na equipe do Fortaleza, ou tática. O Vojvoda precisa se reinventar, ele precisa pensar e ressignificar muita coisa, precisa pensar em modelos diferentes, precisa, talvez nesse momento, fazer o feijãozinho com arroz, não mudar tanto, enfim, ele precisa tomar uma atitude, porque é uma crise sem precedentes no Fortaleza, crise técnica. Nenhuma relação é tão ruim quanto a do Fortaleza, investimento e pontos conquistados. O Fortaleza terminou essa primeira fase com 8 pontos conquistados. Fortaleza terminou com 2 pontos a menos em relação à pior campanha do outro grupo, que fez 10 pontos, se eu não estiver enganado, a equipe do River. River terminou a competição com 10 pontos no grupo A, e o Fortaleza se classificou em segundo, muito mais, não por mérito dele, é muito mais demérito do grupo, que pontuou muito pouco, com exceção do Bahia, obviamente, que fez a melhor campanha dessa primeira fase, mas o Fortaleza fez uma primeira perna, um primeiro momento, essa primeira fase é decepcionante. O segundo tempo do Fortaleza hoje foi trágico, foi desastroso, foi constrangedor. Fortaleza contra um time limitadíssimo, apenas um time esforçado, e isso é obviamente que a gente precisa destacar da equipe do Maranhão, mas limitadíssimo Maranhão, um time que fez a sua melhor campanha e de forma muito digna se despede do campeonato, com uma vitória sobre um time de Série A, mas que não consegue uma atuação convincente em nenhum instante nessa atual temporada. Eu estou sendo até repetitivo, porque as coisas no Fortaleza vêm se repetindo. Fortaleza coleciona 3 derrotas seguidas na Copa do Nordeste, derrota para Ceará, derrota para o Vitória e agora derrota para a equipe do Maranhão. Ele se classifica muito mais por incompetência dos seus concorrentes do que qualquer tipo de mérito do Fortaleza. Foi mais difícil do que a gente imaginava, mas Ceará e Fortaleza estão nas quartas de final da Copa do Nordeste. Isso quer dizer que, a partir de agora, é uma outra competição. Nós tivemos até aqui 8 rodadas de pontos corridos, obviamente com essa peculiaridade de que o time do Grupo A enfrentava o time do Grupo B. Os 4 primeiros se classificaram. A partir de agora, nas quartas e nas semis, jogo único com mando de campo. Fortaleza, teoricamente, enfrenta um adversário mais fácil, mais tranquilo, joga em casa, tem essa vantagem por conhecer o campo, ter a torcida perto,
mas não dá, obviamente, para a gente cravar, para a gente afirmar, para o torcedor se tranquilizar e dizer, olha, Fortaleza vai passar pelo Altos. Hoje não dá para dizer, porque o Fortaleza tem jogado muito pouco e não tem dado nenhum sinal, nenhuma faísca ali de que esse time possa ser competitivo. Até agora, a campanha do Fortaleza, a relação entre pontos conquistados e investimento é a pior possível. O Ceará agora tem também um outro momento, é uma reedição, é mais uma vez encontrando um adversário que tem muita rivalidade, muita história, o Sport. Enfim, vamos esperar quais são os próximos capítulos dessas quartas de final da Copa do Nordeste. A partir de agora, perdeu rumo de casa, venceu, segue na competição. E por falar nisso, poderemos ter, caso os dois avancem, semifinal de Clássico Rei. É isso, o que é que você achou? Comenta aqui, o que é que você projeta? O espaço está liberado para você participar. Até uma próxima, hein?